Estou fazendo este vídeo para falar sobre o livro de Francisco Duarte Júnior. É doutor em Filosofia pela Educação pela Unicamp e docente do programa de pós-graduação em Artes da mesma universidade. Foi professor no ensino superior desde 1976 e aposentado pela Unicamp. Após 40 anos de ensino, vem se dedicando a pesquisar a formação e estética e gastronomia. O livro de João Francisco Duarte Júnior é dividido em 7 capítulos. No seu livro, o autor inicia com a frase de Rubem Alves, onde diz: "O sentido da vida é um sentimento". Assim, através da arte, deixamos nossos sentimentos vibrarem ao apreciar uma arte. Ou seja, a arte dá sentido à nossa vida. Então, tudo em nossa volta, em nosso meio, é a arte. E a arte, ela nos traz sentimentos. Quando vemos uma peça teatral, aquela peça, ela nos remete um sentimento, seja de tristeza, seja de alegria. Aquela arte, ela remete vibrações, remete emoções. As aulas de artes sempre estiveram presentes no currículo escolar, mas nem sempre teve o verdadeiro significado. As aulas de artes eram consideradas como uma aula de lazer, onde se trabalhava apenas desenhos. Percebemos que a aula de arte servia para se divertir, para aliviar a tensão provocada por professores exigentes. Então, a aula de artes era considerada como isso, como uma aula de lazer, para poder se aliviar, se sentir mais leve, porque os professores que vinham com as outras disciplinas eles provocavam aquela pressão, aquela tensão. O autor descreve no segundo capítulo o adestramento e a aprendizagem, com animais através de experimentos. Se adaptam a novas situações para manter a vida e, dessa forma, nos conduz a pensar sobre situações diárias que nos levam a adaptações para desenvolvermos algumas habilidades e garantir a vida. O modo de aprendizagem do homem vai além dos comandos e se estabelece na dimensão simbólica. Através de palavra, com sua consciência reflexiva e sua capacidade simbólica, transformar, modificar e até constrói o mundo. Há 2 fatores essenciais no conhecimento da aprendizagem humana: as vivências, o que é sentido, e as simbolizações, o que é pensado. Através das palavras, procuramos dar um significado ao que vivemos e sentimos. A arte é assim, nela exprimimos e imprimimos questões, reflexões, dando sentido à existência. No terceiro capítulo, a educação no contexto cultural aborda que o símbolo de palavras para designar pensamentos surgiu com a necessidade de comunicação da sociedade e é aprendida através da socialização e educação de cada cultura. Neles estão inseridos como falar, vestir, comer, escrever, valores, religião e entre outros. Adquirimos uma personalidade cultural e dentro desta cultura que o indivíduo vê, sente e interpreta o mundo. Assim, somos educados principalmente através do código linguístico da comunidade em que vivemos. No quarto capítulo, Linguagem e Arte, o autor descreve que a linguagem é produto de convenção entre os homens a fim de que seus símbolos guardem um mesmo sentido para todos que a empregam. E a arte é um fenômeno presente em todas as culturas, na tentativa de concretizar em formas o mundo dinâmico do ser humano. No quinto capítulo, o artista e o espectador. O autor diz que, sendo a arte a criação de formas expressivas do sentido humano, ela precisa de 2 elementos, que são vias
de acesso à arte, que é o artista e o espectador. O artista é o criador das obras de arte, que, ao criar uma arte, não expressa somente seus sentimentos, mas projeta em sua arte tudo aquilo que ele percebe dos homens, de sua época e lugar. Assim, os artistas podem ser comparados como antenas, pois captam os sentimentos de todos os homens, mesmo que esse sentimento não seja percebido pelos próprios homens. O espectador é aquele que aprecia a obra de arte. Assim, o espectador é aquele que dá sentido à obra de arte. Ele deixa seus sentimentos vibrarem ao apreciarem a obra de arte. E a maneira de vivenciar esses sentimentos depende de cada espectador. Em um drama teatral, por exemplo, pode expressar tristeza, porém a maneira de sentir esse sentimento depende da situação particular de cada espectador. No 6º capítulo, Fundamentos da Arte. Educação. O autor começa abordando sobre os princípios da civilização ocidental, que são as primazia da razão, que significa que tudo é resolvido através da razão, e os sentimentos e emoções não são considerados. O segundo princípio é a primazia do trabalho. Significa que, na sociedade capitalista, o importante é trabalhar muito para produzir bens. Assim, acreditam que todas as nossas ações só têm sentido quando produz fins lucrativos. E por último, o princípio da natureza infinita, onde é colocado que as matérias-primas nunca irão acabar. Assim, não produz apenas para suprir as necessidades dos homens. Pelo contrário, nessa sociedade que vivemos, é criado necessidade nos homens, para vender cada vez mais produtos. Percebemos que a arte que desperta nossa imaginação e expressa nossos sentimentos está cada vez mais sendo afastada de nosso cotidiano, e principalmente do contexto escolar, pois não é permitido que o aluno pergunte, imagine ou crie. Pelo contrário, na escola apenas transmite perguntas e respostas prontas, reproduzindo aquilo que já existe. Através desse contexto que vivemos, percebemos a importância de se inserir a arte na educação. Porém, arte e educação não significa apenas a inclusão da disciplina educação artística nos currículos escolares. Trata-se de permitir que o aluno expresse em todas as disciplinas aquilo que sente e percebe do meio em que vive, permitindo também que ele tenha um contato direto com os sentimentos da sua e de outras culturas. Já para finalizar, no 7º capítulo, A Arte e Educação entre Nós, o autor aborda como é vista a arte pela sociedade, que acredita que a arte é algo luxuoso, que serve para pessoas desocupadas. Isso porque o objetivo do ensino sempre foi a produção de mão de obra. O adestramento do indivíduo para o exercício do mercado de trabalho. Em relação aos profissionais de educação artística, é notável que muitos leigos venham ocupando o cargo de professores de arte, comprometendo ainda mais o desenvolvimento dos alunos. É necessário recuperar dentro das escolas o comprometimento humano, pessoal e valorativo com a educação e com a nação, a fim de desenvolver uma real arte-educação e não uma arte culinária que transmite perguntas e respostas prontas aos alunos. Portanto, a arte-educação é permitir que o aluno imagine, crie, aprecie a arte. O contato com a arte de diversos períodos históricos e de outros lugares e região possibilita que o aluno amplie a visão de mundo
enriquece o repertório estético, favorece também a criação de vínculos com realidades diversas e, assim, propicia o conhecimento de diversas culturas, de valorização da diversidade, de respeito mútuo, podendo contribuir para uma cultura de paz. O conhecimento da arte produzida em sua própria cultura permite ao sujeito conhecer-se a si mesmo, percebendo-se como ser histórico que mantém conexões com o passado, que é capaz de intervir, modificar o futuro, que toma consciência de seu direito e deveres, podendo escolher criticamente seus princípios, superar preconceitos e agir socialmente para transformar a sociedade da qual está inserido. Este livro de João Francisco Duarte Júnior, Porque Arte e Educação, ele é muito bom. Eu indico a professores e quem não é professores também que possa estar lendo este livro. É um livro muito bom. Ele vem abordando várias temáticas, fala sobre a arte em um contexto geral, ele fala sobre a arte na educação, ele vem mostrar como é a arte, o que a arte ela nos transmite, o que a arte ela nos faz, o que a arte nos remete. Então, é um livro muito bom. Eu indico a todos que possam estar fazendo a leitura deste livro.